Sabe um jeito muito bom de fazer as pessoas se interessarem por ciência? É misturar ciência com arte. Essa é uma mistura que rende muito, né? A ciência, ela inspira a arte fornece visões de mundo para a ciência. Às vezes parece que elas funcionam em universos totalmente distintos. Parece que elas não se conversam, mas as pessoas que conseguem fazer essa ponte e os momentos históricos em que essa ponte foi feita são momentos de grande enriquecimento tanto para um quanto para outro. Hoje eu vou dar uma dica aqui para vocês de um podcast. O podcast, para quem não conhece, são programas como se fossem programas de rádio, né? Programas falados, com vários temas, etc., que hoje a gente ouve aí no streaming, ouve no Spotify, ouve no Google, ouve em vários tocadores de podcast que a gente chama. Então são programas mesmo sonoros, programas com uma produção cada vez mais sofisticada, com roteiros muito interessantes. E eu soube um tempo atrás que ia surgir um podcast para falar de livros e de ciência, mas eu não imaginava que ele ia ser tão bom. Vou falar hoje para vocês deste podcast aqui, o podcast 20 Mil Léguas, que é uma criação aí da Fernanda Diamante, com a apresentação da Sofia Nestrovski e da Leda Cartoon, uma produção da Associação 451, que faz aquela revista sobre livros, em parceria com a livraria Megafauna, com apoio do Instituto Serrapilheira, que tem feito um trabalho muito bom aí no fomento à divulgação científica. E esse podcast, que se propõe a falar sobre ciência e livros, tem a sua primeira temporada sobre um dos cientistas mais importantes de todos os tempos, que escreveu um livro fundamental que abalou os pilares da sociedade. Estamos falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que Sir Charles Darwin. Ó, quanto eu gosto dele aqui, eu tenho até a miniatura do Charles Darwin, porque este cientista, ele moldou não só o pensamento científico, mas muito do nosso ambiente cultural. E olha que coincidência incrível. Quando eu vinha falar desse podcast, né, o 20 Mil Léguas, quando eu vim para gravar esse vídeo, eis que chega uma encomenda que eu fiz há mais de um mês. Olha que beleza este quebra-cabeça de 1000 peças, chamado A Árvore da Vida. Ele mostra aqui a origem da vida desde os seus primórdios, vai ilustrando, e aí passa pelos fungos, plantas, animais, aí vertebrados, invertebrados, mamíferos, chega em nós, aves e etc. E tem esse modelo de árvore, né, que se ramifica nos diversos seres vivos, que é um desenho que está lá esboçado, mesmo como um rascunhozinho ali, um esboço do próprio Darwin no livro A Origem das Espécies. E por que é uma coincidência ainda mais legal? Porque é um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça que vai montando aí essa árvore da vida, que foi exatamente o que o Darwin fez. O Darwin montou um quebra-cabeça científico na época, querendo explicar a origem da vida, propondo a ideia de seleção natural, juntando muitas peças, juntando o ambiente cultural da época, juntando as suas observações de campo na viagem do Beagle, que durou aí 5 anos viajando o mundo, juntou a sua formação de naturalista, juntou o que ele já herdou dos cientistas de até então, uma forma de pensar que ele se baseou nela e a avançou, enfim, juntou muita coisa, e esse é o trabalho maravilhoso que agora as meninas do 20 Mil Léguas estão fazendo, elas juntando de novo as peças que o Darwin juntou e apresentando para os ouvintes esse panorama, fazendo esse arco histórico e esse retrato das origens intelectuais do Charles Darwin, dos cientistas que ele leu, dos autores, dos escritores que ele leu, da sua obra como escritor, de como as suas observações foram traduzidas numa escrita muito particular que teve um impacto na recepção das suas ideias. Enfim, é um trabalho muito primoroso. Eu digo que um dia eu vou querer agradecer as meninas, tanto a Fernanda Diamante quanto a Sofia Nestrovski e a Leda Cartoon, pessoalmente, por transformarem a minha segunda-feira num momento prazeroso, por
trazerem uma alegria pela chegada da segunda-feira, porque os episódios vão ao ar às segundas-feiras. Essa primeira temporada que fala sobre o Charles Darwin, ela vai durar 20 episódios, então desde do final de agosto e agora ao longo de todo esse segundo semestre de 2020, eu fico na expectativa da segunda-feira. Ai, que bom que chegou segunda-feira. Ai, Daniel, por que você gosta que chega segunda-feira? Porque tem episódio novo do podcast 20 Mil Léguas, que inclusive tem uma trilha sonora muito gostosa. Entrevistas, elas vão atrás de navegadores, elas entrevistam o Amir Klink, elas entrevistam o Pedro Paulo Pimenta, professor de filosofia que me deu aula na faculdade de filosofia. Quando eu fiz a graduação, ele me deu aula sobre Kant, mas ele é um entusiasta e um pesquisador desse ambiente do surgimento da história natural. Aliás, se você quisesse dar uma bagunçada na aula lá, era só fazer uma pergunta para ele sobre história natural, que ele já se empolgava, ele queria falar do tema, etc. Uma pessoa com muito conhecimento sobre o tema. E elas vão juntando esses comentários dos entrevistados com a pesquisa que elas fazem de toda a cultura e a arte da época, os escritores, os poetas que o Darwin lia, as metáforas que estavam disponíveis para aquela época, porque a gente usa as metáforas na ciência. Hoje, quer ver como a gente usa, como essas coisas se misturam? Se você tivesse que comparar o seu cérebro com alguma coisa, você diria que o seu cérebro é como um quê? Não vai falar que é como um mingau, não, porque nessa pandemia meu cérebro ficou parecendo um mingau, não. A gente fala que o cérebro é como um computador, não é isso? E é muito interessante que ao longo da história a gente vai vendo que sempre a tecnologia mais avançada era comparada ao cérebro. Então o cérebro já foi visto como uma máquina a vapor, o cérebro já foi visto como um relógio, o cérebro é visto agora como um computador. Nós estamos a um passo de absorver na cultura aí o processamento quântico, o armazenamento nas nuvens. Conforme a tecnologia vai avançando, a gente incorpora essas metáforas na nossa descrição de comportamentos ou de fenômenos biológicos também. Então todo esse ambiente cultural das metáforas que ele tinha à sua disposição é utilizado. Como eu falei, os cientistas que ele ouvia, os cientistas que ele lia, as pessoas com quem ele dialogava, da onde ele veio, claro, elas não fogem da biografia do Charles Darwin e como isso também impactou as suas descobertas e a sua forma de estruturar as suas descobertas. Enfim, é uma aula de storytelling. Elas transformam toda essa jornada numa história muito agradável de ouvir, muito didática, mas sem ser assim professoral, sabe? Não parece que você está tendo uma aula, parece que você está num bate-papo muito gostoso, muito informal e ao mesmo tempo você está aprendendo muito e refletindo muito. E é isso que é mais interessante. Não é só a mera transmissão de informação, mas é um estímulo à reflexão enquanto nós vamos recebendo tudo isso de informação. Vale muito a pena então ouvir o podcast 20 Mil Léguas, essa primeira temporada sobre o Charles Darwin, meu amigo aqui, meu brother Charles Darwin. Quando o quebra-cabeça estiver pronto, eu posto fotos para vocês verem. E não se esquece de, além de ouvir o podcast das meninas, deixar aqui o seu like, se inscrever, divulgar o seu vídeo, porque quem sabe, né? Essa é uma maneira de a gente aproximar mais as pessoas da ciência. Quando a gente percebe que ciência e cultura tem tudo a ver, quando livros conseguem dialogar com cientistas, quando a ciência dialoga com a arte, a gente consegue trazer mais pessoas para esse ambiente de reflexão e consegue, quem sabe, aumentar o que a gente chama de letramento científico, para que as pessoas tenham um pensamento mais crítico, um pensamento mais racional e sejam menos ludibriadas por aí, né? Se a gente pensasse um pouquinho mais como cientistas, com certeza a gente cairia em menos armadilhas. Não se esquece então de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e clicar nos alertas aí para continuar acompanhando as nossas conversas, que tem muita dica boa pela frente.